Fala galera ligada no canal Quadro Livre, beleza? Sou o professor Pedro Moll, professor de Física aqui do canal, e hoje temos mais uma aula muito especial aqui no canal Quadro Livre do movimento relativo, dentro ainda do tópico da mecânica, falando da cinemática, beleza? Então, vem comigo! Então galera, antes de começar, não se esqueça, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhum vídeo do Quadro Livre e deixe seu comentário aí se você está gostando, seu feedback é sempre muito importante e vamos começar então. Bom, hoje a gente vai falar do movimento relativo. Essa palavra relativo a gente usa muito e ouve muito no início da física, né? O movimento é relativo, né? Um corpo está se movimentando, está em repouso, tudo é relativo. E, na verdade, isso é muito utilizado para a gente na física, para a gente interpretar alguns tipos de movimento e trabalhar com essa ideia do referencial, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer na aula de hoje é o quê? Utilizar da relatividade no movimento para poder, através de diferentes referenciais, entender a composição desse movimento. Para isso, eu vou usar, né? Você pode usar vários exemplos de um carro, de uma pessoa, mas eu vou usar o exemplo de um barquinho em diferentes tipos de situações. Então, eu coloquei aqui no início para vocês a simbologia do que vai significar cada coisa. E vai ser muito importante, então prestem bastante atenção. Quando eu estiver falando de VB, vai ser a velocidade que o motor do barco vai exercer em relação à água, tá? E essa em relação, lembra, no referencial da água vai ser a velocidade do barco, tá? Do motor do barquinho. VC vai ser a velocidade da correnteza para uma pessoa que está na terra, ou seja, a pessoa olha a correnteza, né, e vai ver aquela correnteza com uma certa velocidade em relação à terra. E VR, a velocidade relativa do barco em relação à terra, ou seja, para uma pessoa que está parada na terra vendo o barco se movimentar, qual é a velocidade relativa, a velocidade resultante que a pessoa está vendo, beleza? Repara que a velocidade da correnteza em relação à água é zero, né? Por isso que a gente tem que ir em relação à terra, porque a velocidade da correnteza em relação à própria água, né, vai ser zero. Então, sabendo disso daqui, vamos analisar 4 situações. As duas primeiras são movimentos unidimensionais, tá? Quando o barco, por exemplo, está a favor da correnteza. Então, olha só, o barco a favor da correnteza significa que eu tenho a velocidade do barco, eu tenho a velocidade da correnteza e tenho esse VR, que é a velocidade. Imagina você vendo do lado de fora esse movimento acontecendo. Esse vai ser o quê? Vai ser o VR. Agora imagina você na água, aqui ó, na água, olhando para o barco. A velocidade que você vai ver é o quê? É a velocidade do barco em relação à água, porque você está se movimentando junto com a correnteza. Então a velocidade da correnteza em relação a você é zero. Por isso que você só iria ver a velocidade do barco. Mas aqui, ó, a velocidade relativa, que é a que eu estou querendo encontrar, ela é em relação a uma pessoa que está no referencial da Terra, tá? Então, para uma pessoa que está em relação à Terra, a velocidade relativa vai ser simplesmente o quê? A soma vetorial entre a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Soma vetorial represento com vetores. Aqui, galera, sempre que eu quiser saber o módulo, eu não vou ficar repetindo as barrinhas paralelas, não. Eu já vou colocar direto, tá? Simplesmente, quando eu não tiver setinha, eu já estou falando do módulo. A velocidade relativa, ou seja, para uma pessoa que está fora no referencial da Terra, ela vai ver esse barco se movimentando com a velocidade do motor do barco mais a velocidade da correnteza. É uma soma quando ele está a favor da correnteza. Quando ele está contra a correnteza, ou seja, a velocidade do barco está para a direita e a velocidade da correnteza está para a esquerda, a velocidade relativa, né, novamente, é a soma vetorial. Só que a soma vetorial de dois vetores na mesma direção em sentido diferente é análogo a uma subtração dos módulos. Então a velocidade relativa vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Eu coloco a velocidade do barco aqui, por quê? Não faz sentido eu colocar a velocidade da correnteza menos a velocidade do barco se eu estou admitindo que o barco consegue se movimentar, ou seja, eu já estou admitindo que a velocidade do barco é maior do que a velocidade da correnteza e por isso eu coloco ele aqui na frente da conta.
beleza? Então, dois casos bem tranquilos no movimento unidimensional. Eu tenho essas duas possibilidades. Agora, vamos pensar no movimento bidimensional, já que agora a gente está familiarizado com a ideia dos vetores, né? Então, olha só, repara, novamente eu estou usando a mesma nomenclatura. A velocidade do barco, VB, é a velocidade em relação à água. A velocidade VC é a velocidade da correnteza em relação à Terra. E VR é a velocidade que uma pessoa no referencial da Terra está vendo o barco. Então, o que acontece? Imagina uma situação que eu não tenha, tá? Imagina uma situação que eu não tenha uma correnteza. Se eu não tenho a correnteza, o que acontece? Se eu não tenho a correnteza, o barco simplesmente vai se movimentar em linha reta. Mas o que vai acontecer? Se eu tenho uma correnteza agora, esse barco que vai tentar andar em linha reta, ele vai ser deslocado na diagonal. Beleza? Então, olha só, se eu não tenho a correnteza, o barquinho ia seguir em linha reta. Se agora eu tenho uma correnteza perpendicular, esse barco, né, a gente sabe somar vetores, ó, regra do paralelogramo, projeto os dois vetores e puxo, esse vai ser o vetor resultante, vai ser o VR, né? A gente sabe que a soma de VR é igual a VB mais VC e, nesse caso aqui, o módulo vai ser o quê? Teorema de Pitágoras. VR ao quadrado é igual a soma de VB ao quadrado mais VC ao quadrado, beleza? Então, isso vai ser o quê? O barco está tentando ir para frente, só que a correnteza está jogando ele para o lado. E a relativa, né, o resultante disso vai ser ele se movimentando na diagonal para uma pessoa que está em relação à Terra. Agora, se eu quero que o meu barco se movimente em linha reta, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que imprimir o motor do barco em relação à água, uma velocidade que eu jogue um pouquinho para a diagonal. Para quê? Para quando a correnteza bater, a soma desses vetores, não é, tem uma relação que a velocidade resultante dê uma linha reta. Lembra que a gente pode transladar um vetor de qualquer lugar do espaço, né? Eu posso pegar esse VC aqui e colocar ele aqui, ó, e fechar um vetor aqui. Para quê? Para eu poder realizar a soma. E a soma seria como? Seria VB, né? É a soma de VR mais VC. Aqui inverteu o que eu tinha aqui, ó. Aqui eu tinha VR igual a soma de VB mais VC. Aqui quem é o resultado da soma é o VB, tá? Regra do polígono fechado. Se você não sabe disso, olha lá na segunda parte da aula de vetores. Beleza? E, novamente, como é que eu acho o módulo disso? O módulo é só aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu aplico o Teorema de Pitágoras, VB ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais VC ao quadrado. Como eu quero saber qual é a velocidade resultante, a velocidade relativa ao quadrado, eu reorganizo essa equação e tenho que VR, que é a velocidade que eu estou vendo do lado de fora, né? Que agora, para mim, no meu referencial, o barco se movimenta em linha reta, tá? Eu estou vendo de fora o barco se movimentando em linha reta, aqui eu estou vendo do lado de fora o barco se movimentando o quê? Numa diagonal. Mas para quem está aqui dentro, parece que ele está se movimentando em linha reta. É tudo uma questão de referencial. Lembre sempre disso. Movimento relativo, referencial. Beleza? Então, esses vão ser os 4 casos aí que a gente pode, né? E para que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente pode sair de um referencial e ir para outro a qualquer momento, porque às vezes, dependendo da questão, fica mais fácil trabalhar em um referencial do que outro. Tranquilo? Então, isso foi para os movimentos de translação somente, né? Quando eu não tenho uma rotação. Agora, eu tenho um movimento das rodas, no qual eu tenho essa relatividade do movimento presente. Repara só. Vamos considerar um caso mais simples. E o caso mais simples de rotação é quando eu tenho um movimento uniforme. Ou seja, tá vendo que eu desenhei as setinhas aqui, todas com a mesma velocidade, beleza? Então eu desenhei, ó, a setinha de um movimento de rotação aqui, ó, no qual esse movimento de rotação, ele tá no sentido, né? No sentido do relógio, sentido horário. E da mesma forma que a roda ela está girando com essa velocidade, ela está transladando com a mesma velocidade. Então, ó, aqui eu representei os vetores de rotação e aqui eu representei os vetores vez de translação, tá?
Só que a gente sabe que a roda, você pode pegar uma roda e girar ela sem transladar. Você vai ver uma coisa. Agora, no momento que você pega o carro está com a roda rotacionando e transladando. Você tem uma soma de vetores em relação à translação e à rotação. E nessa última imagem aqui, ó, eu desenhei o quê? Eu desenhei a rotação e translação acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tem um carro no qual a roda está girando e se propagando, né, se transladando no espaço ao mesmo tempo. O efeito visual que a gente tem, se a gente tirasse uma foto desse carro, a gente veria que a foto sairia meio borrada em alguns pontos, mais do que outros. Por quê? Porque uma soma vetorial dessas velocidades fará com que esses pontos se comportem de forma diferente. Vamos tentar analisar aqui, ó. No ponto A, eu tenho dois vetores V's na mesma direção e no mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido, o que acontece? A gente soma. Então, o vetor resultante em VA, ou seja, no ponto mais em cima aqui, na extremidade mais acima aqui da minha circunferência, você tem que o módulo do seu vetor VA é simplesmente 2 vezes o módulo do vetor V. Lembra que sempre que eu tirei o vetor, eu estou representando já o módulo. Agora, no ponto VC, é um ponto interessante. O ponto na extremidade mais embaixo, o que acontece? Nesse ponto, ó, eu tenho um vetor de translação V para a direita e outro vetor de rotação para a esquerda. A prática efetiva para o referencial da pessoa que está fora, olhando esse movimento dessa roda, rotacionando e transladando na Terra, ela vai ver esse ponto aqui com uma velocidade igual a zero. É como se aquele pontinho ali, a resultante desse zero, e você consegue ver perfeitamente a roda naquele ponto, pelo fato da rotação e da translação estarem se anulando. E nos pontos B e D, né, são simétricos. O ponto B vai mudar do ponto D a respeito somente da direção do vetor velocidade, mas para a gente calcular o módulo, ó, como é que é? 2 vetores perpendiculares. Assim como a gente fez aqui, 2 vetores perpendiculares, eu utilizo o quê? Eu utilizo, não é? Posso utilizar o teorema de Pitágoras, você vai chegar, né, a V raiz de 2. Ou então, né, simplesmente, a gente fica mais fácil a gente olhar que isso aqui é um quadrado, né? Quando eu tenho 2 vetores perpendiculares de mesmo tamanho, de mesmo módulo, é simplesmente o vetor do meio é L raiz de 2, né, que é a diagonal do quadrado. Então, V raiz de 2. Simplesmente não preciso nem aplicar Pitágoras, porque eu já sei diretamente essa relação. Tranquilo? Então, essas são as relações. É muito cobrado mais, principalmente nas questões, você saber que embaixo a velocidade relativa é 0 e em cima é o dobro, tá, da velocidade de rotação e de translação. Obviamente que isso aqui é para o caso do movimento uniforme, no qual você tem a velocidade, né, igual em todos os pontos. Mas geralmente é isso que vai ser cobrado, principalmente nessa parte de movimento relativo. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aulinha de movimento relativo que vai ajudar vocês aí, principalmente nessa parte de soma de vetores e movimentos com referenciais diferentes. Então, até a próxima. Comente se você gostou. Valeu, tamo junto!